Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar início ao nosso curso agora de técnicas e progressões do Cross Training. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira parte do curso, tá? Se você ainda não conseguiu assistir as outras partes, sinta-se convidado para voltar um pouquinho e assistir as outras duas partes de um compilado que a gente está fazendo desse curso agora, de técnicas e progressões dos principais movimentos do Cross Training. Essa parte em específica, a gente vai falar sobre os movimentos de levantamento de peso. Então, a parte 1 do curso ela foi voltada aos movimentos de condicionamento metabólico. A parte 2 do curso foi voltada aos movimentos de ginástica. E a parte 3, que é essa que vocês vão assistir agora, é a nossa parte voltada a levantamento de peso / levantamento de peso olímpico, tá? Para quem ainda não me conhece, não assistiu os outros cursos, eu me chamo Albert Smith, sou head coach da Método CF01 e vou ser o responsável por trazer as informações desse curso para vocês. E tem os meus coaches também, a minha equipe técnica, que vai me auxiliar na parte das aulas práticas. Então, esse aqui é o primeiro e o único curso teórico dessa videoaula, né? Desse curso. Por quê? Porque os outros vídeos são todos práticos. Então, vocês vão ver, por mais teórico que seja, vocês vão ver a prática, né? Então, a gente vai unir a teoria com a prática na prática. Vai estar aplicando ali os movimentos, as técnicas, as progressões e vai tirando dúvidas ao mesmo tempo que forem aparecendo, falando sobre pontos de performance, padrão de movimento. Então, é um curso sensacional demais para você que gosta dessa área do cross ou para você que está aqui porque quer entender mais sobre a metodologia do levantamento de peso, quer começar a atender aluno personal ou é coach de algum boxe, quer entender um pouco mais sobre as técnicas e progressões desses movimentos, tá? Então, sejam muito bem-vindos à nossa terceira parte do curso de técnicas e progressões do levantamento de peso, movimentos do cross. Para começar, eu vou me apresentar novamente para vocês e mostrar um pouquinho do meu currículo para vocês e falar também sobre a divisão desse curso, como é que ele está organizado, tá? Então, eu sou formado em bacharelado em Educação Física pela UniFSA desde 2019 e de lá para cá eu atuo na área do cross training, então sempre tentei me especializar, fazer cursos dentro da área do cross, tanto de levantamento de peso, como de ginástica, como de periodização, enfim. E eu vou estar trazendo para esse curso aqui informações altamente válidas que eu adquiri dentro dessas especializações, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou, inclusive, deixar algumas sugestões para vocês sobre cursos de levantamento de peso que vocês possam estar procurando posteriormente, fazer de forma presencial ou até online. Tenho 4 pós-graduações já, então sou pós-graduado em biomecânica, pós-graduado em fisiologia do exercício, sou pós-graduado também em treinamento funcional e cross training, finalizei no finalzinho do ano retrasado, 2023, e a minha última graduação foi em docência do ensino superior. Então, eu também ministro aula no ensino superior, né, na FAS e na FACAP, são 2 faculdades aqui do Nordeste mesmo, e eu sempre estou dentro das disciplinas que são mais de mais movimentos, ou seja, disciplinas mais práticas, que demandam movimentos, claro, entender a teoria, mas que demandam muito a parte prática. Treinamento desportivo, cinesiologia, biomecânica, musculação, treinamento funcional. Então, essas são as disciplinas que geralmente eu fico à frente e eu gosto de fazer essas análises, porque cada pós que eu fiz, claro, eu consegui pegar muita coisa para aplicar na prática e levar conteúdo objetivo, preciso para os meus alunos. Inclusive, é isso que vocês vão ver no curso o tempo todo. Quando a gente for para a prática, tem lá uma aula de 30, 40 minutos, são realmente informações muito importantes, que se a gente desse meio que uma enrolada, a gente conseguiria botar uma aula de 1 hora, 2 horas. Mas a ideia é ir objetivamente no que vocês precisam, fazer realmente a progressão corretinha do movimento e tá lá as informações mais necessárias possíveis de cada movimento, tá? Esse vídeo aula, na verdade, esse curso, ele tem 12 videoaulas. Então, vocês vão ver 12 partes práticas dos movimentos de levantamento de peso. Não somente com a barra, mas também movimentos acessórios. E eu sou o criador também da Método CF01. Então, a metodologia que eu vou estar aplicando com vocês dentro desse curso é da Método CF01, que é a metodologia que a gente começou a desenvolver em 2019. Aqui são alguns cursos que eu já fiz na área, e eu vou ressaltar para vocês os cursos de levantamento de peso, que são interessantes talvez que vocês posteriormente procurem fazer, se quiserem, fica aqui as sugestões. Ano passado eu fiz meu Level 1 na LPO Bahia, né, que foi utilizando a metodologia da Cuba e a metodologia da China, foi uma certificação dupla, na verdade. Então, foi um curso altamente válido, a gente conseguiu confrontar metodologias diferentes, porque no levantamento de peso, a gente tem metodologias diferentes.
No Brasil, às vezes, é aplicado de uma forma, na China é aplicado de outra forma, na Cuba de outra forma, na Colômbia, na Rússia. Então, essas são escolas, né, de levantamento de peso que eu citei para vocês, muito grandes, muito fortes, famosas dentro do cenário internacional. E claro, a gente vai sempre buscar informações em quem está ali no ápice, né? Geralmente Rússia, China, Cuba, né? São onde tem atletas muito renomados que estão geralmente em pódio ali. Tem o LPO também na Power Bra, que é da metodologia brasileira. Não é uma escola ainda, porque o Brasil não conseguiu ainda, como é que eu posso dizer, organizar uma metodologia própria brasileira. Claro, tem seus justificativos, porque ainda não deu certo, porque a gente também tem uma miscigenação muito grande no Brasil. Então, tipo assim, às vezes uma característica da escola cubana não dá certo na escola brasileira. Talvez uma característica da escola chinesa não daria certo na escola brasileira. Então fica esse impasse aí em vários locais do Brasil. A gente sabe que no Brasil, por ser tão grande, às vezes vai de um local para outro, já muda muito o biotipo corporal das pessoas, né? Então, é muito complexo fazer uma escola brasileira. Mas a Power Bra é uma metodologia muito top, inclusive quem puxa ela é o Diego Teixeira e o Carlos Aveiro. O Carlos Aveiro é um dos professores que também está aqui dentro da EducaFit, que é um cara muito renomado, responsável por levar nossos atletas olímpicos para as Olimpíadas. Muito geralmente é ele que está lá levando essa galera. Tranquilo? É atual, ele é da atualidade, ele está no seu auge. E eu tenho também um módulo dentro da Ogre, né? Da Ogre Barber Club. No tempo foi meu Ogre Education. Eu fiz um módulo de LPO com o João. Também é um curso muito válido. Foi um dos meus primeiros cursos dentro da metodologia Cross. Então também fica a sugestão. Procurem a Ogre. Geralmente ela viaja o Brasil todo. E é uma metodologia também muito válida. E tem um curso do Fernando Reis. Meu level 1 também eu fiz em 2019. Ele tem 4 níveis, inclusive. Até level 4. Eu fiz o level 1, tá? E é uma metodologia muito boa também, até porque o Fernando Reis é muito renomado, é nosso atleta brasileiro, é campeão mundial, é o homem mais forte das Américas. Então, também é um curso muito bom, né? Que eu aprendi muito sobre exercícios auxiliares, complementares, periodização de treino. Então, fica também essa dica aí para vocês. E tem cursos online, dentro da plataforma EducaFit, que vocês podem fazer também, com o Carlos Aveiro. Eu já fiz análise de movimento e noções de arbitragem com ele. E é um curso muito bom também. E eu deixo aqui também para vocês as sugestões dos meus outros 2 cursos que já tenho dentro da plataforma EducaFit. Tem um curso de iniciação ao Cross Level 1 e eu tenho um curso de mobilidade e estabilidade articular. Então, se vocês querem se aprofundar um pouquinho mais dentro desse mundo Cross, eu deixo essa sugestão dos 2 cursos. O Level 1 fala um pouco mais sobre protocolos, organização da aula, padrão de movimento, movimentos fundamentais, avaliação física. E é interessante que vocês vejam os módulos de padrão de movimento, porque vocês vão entender sobre padrão de puxada, empurrada, agachamento e levantamento, que a gente leva em consideração para o levantamento de peso. Então, entender desses padrões é muito importante para estar aqui dentro desse curso também, tá? E mobilidade e estabilidade é a base, né? Você ter mobilidade, ter estabilidade, você consegue fazer os movimentos de levantamento de peso com mais eficiência. E lá, qualquer rio técnico, por menor que seja, ele é responsável por tirar uma medalha, talvez, das Olimpíadas, não deixar você bater o seu recorde pessoal, não ter um padrão técnico legal, né? No caso, fazer um movimento bonito. Então, a mobilidade e estabilidade tem que estar bem alinhada, muito bem alinhada com os movimentos de levantamento de peso. Então, eu deixo essas 2 dicas aqui para vocês fazerem posteriormente os outros cursos que eu tenho na plataforma EducaFit. E essa aqui, na verdade, não é a parte 2, essa aqui, na verdade, é a parte 3 do nosso curso, tá? Onde a gente vai estar falando sobre as movimentações de levantamento de peso. Como é que está a divisão dessa parte 3 aqui do nosso curso, né? Complementando as outras. Mas também se tornaria um curso independente. Nossa aula 2, que no caso é a próxima aula, nossa primeira aula prática, a gente vai falar sobre movimentos de kettlebell. E na aula 3, movimentos de dumbbell. Eu trouxe a estratégia dessas 2 aulas para vocês, para mostrar que nem todo movimento de levantamento de peso precisa ser feito com a barra. A gente pode começar fazendo os movimentos de levantamento de peso com dumbbell, que é mais simples, com kettlebell, que é mais simples, podemos utilizar medicine ball, podemos utilizar plate, que é a anilha. Então, não necessariamente eu parto direto para os movimentos de LPO, levantamento de peso olímpico, né, clássicos, que são o clean, jerk e o snatch. Não, posso começar com movimentos mais auxiliares, com o kettlebell e com o dumbbell. As aulas 4, 5 e 6 a gente vai falar só sobre clean, as aulas 7, 8 e 9 só sobre jerk, e as aulas 10, 11 e 12 só sobre snatch. E quais são essas divisões? Eu vou mostrar para vocês já já
na pirâmide articular, por que ficou essa divisão entre auxiliares, especiais e clássicos. Tranquilo? Vamos lá. Então, a gente vai falar muito sobre levantamento de peso agora, que é essa parte mais azulzinha clara aí da pirâmide. Quando a gente passou pelas outras partes do curso, eu já mostrei para vocês que a base da pirâmide seria os movimentos de condicionamento metabólico, que é esse azul aí um pouco mais escuro. O meio da pirâmide seria os movimentos de ginástica. E o mais altinho ali da pirâmide, né, quase que o ápice, seria os movimentos de weightlifting, que é os levantamentos de peso, não somente levantamento de peso olímpico. Então, a gente deduz o que nessa pirâmide? Que na base de condicionamento metabólico, a gente está fazendo movimentos geralmente mais cíclicos, mais livres, mais condicionantes, que são os movimentos cardio, pulo de corda, pulo de caixa, corrida, sprints, burpee, educativos de corrida, que é o skipping, mountain climb. Então, essa movimentação mais cardio, movimentos teoricamente mais simples. Depois que o aluno ele controla a mecânica, a consistência e a intensidade, ele pode partir para o segundo degrau, que seria a ginástica. E lá no curso, na parte 2, a gente viu que a ginástica pode ser dividida em solo, suspensão e apoio. Então, o aluno vai ter que dominar a mecânica, consistência e intensidade em cada parte dessa subdivisão da ginástica. No solo, na suspensão e no apoio. Depois que ele domina tudo isso na ginástica, a teoria cita que ele está apto, e na prática a gente percebe que é isso que acontece, para pular para o próximo degrau, que seria o quê? Trabalhar movimentos de levantamento de peso. Não necessariamente direto os movimentos de levantamento de peso olímpico, não. Pode começar manipulando bola, manipulando barra, só a barra, manipulando só anilha, manipulando kettlebell, dumbbell, né, sandbag. Então, fazer manipulações de implementos diferentes. Mas isso já se categoriza como sendo movimentos de levantamento de peso. E chegando no ápicezinho da pirâmide, né, quando ele estiver quase chegando no esporte, ele já estaria manipulando movimentos de levantamento de peso olímpico. Para aí sim ele ir para o ápice da pirâmide, que é a performance máxima, que é o esporte. Tranquilo? E vocês vão ver que tem essa diferença entre auxiliares, especiais e clássicos já na próxima pirâmide. Não esqueçam dessa pirâmide que fica do lado direito aí de vocês, que é a pirâmide de mecânica, consistência e intensidade. Então, o aluno começa a movimentar uma barra para fazer um deadlift, um front squat, um overhead squat. A gente tem que ver se ele está mecanicamente correto. Então, se ele respeita os pontos de performance do movimento, se ele não tem muita oscilação de movimento. Então, por exemplo, no agachamento eu tenho que jogar o meu joelho para fora, para não ficar um joelho em valgo. Se o aluno mantém aquele padrão que eu falei para ele, ok, ele já tem uma mecânica correta. Aí a gente coloca um pouquinho de volume no treino, no caso, aumenta o número de repetições, para ver agora se ele tem consistência. Então, eu sei que ele faz uma correta, mas ele consegue fazer 10. Então, vamos testar. Cara, agora faz 10 front squat. Né? Vamos ver se você mantém o padrão, se você é consistente e mantém nas 10 repetições o joelho voltado para fora. Isso é testar se aquele aluno tem uma consistência de movimento. E a partir daí, a gente testou, viu que ele tem essa consistência legal, a gente vai para a intensidade, que geralmente é aumento de carga, mas não somente. Pode ser aumento de carga, pode ser cadência de movimento, pode ser um volume maior de movimentos, pode ser um tempo menor para que ele acelere a quantidade de repetições daquele movimento, posso trocar o implemento, enfim. O ângulo articular, a barra antes estava aqui, joga ela para cima da cabeça, já fica uma intensidade maior. Então, eu tenho que sempre levar em consideração isso. Mecânica, consistência e intensidade, dentro dos movimentos também de levantamento de peso. Tranquilo? Depois eu mostrei para vocês que a gente tem a subdivisão do CROIS, divisão bem clássica, que é a base, é a pirâmide, na verdade, que a base é o Metcon, que é o condicionamento metabólico, seguido os movimentos de ginástica, e chegando quase que no ápice nos movimentos de levantamento de peso. Vimos a divisão do condicionamento metabólico, vimos a divisão da ginástica, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa divisão aqui do levantamento de peso, tá? Barra levantamento de peso olímpico. Essa movimentação, ela tem 3 subdivisões, como vocês podem ver, que é auxiliar, especial e clássicos, né? Ou clássico, especial e auxiliar. Então, vamos lá. Quando a gente tem um movimento olímpico, quando a gente tem um movimento que a gente liga a televisão e consegue ver ele nas Olimpíadas, a gente está vendo um movimento clássico. Então, a gente está vendo um movimento que não pode ser alterado, podemos dizer assim. Chegou nas Olimpíadas, o atleta, quando ele subir lá na arena, ele sabe que o que ele vai ter que fazer. Clean jerk ou snatch.
né? Na verdade, vai fazer os 3, mas primeiro só clean jerk, depois ele faz o snatch. Então, não tem como ele, tipo assim, perguntar pro juiz, qual é o movimento? Pode ser esse movimento aqui? Não tem isso. Porque é um movimento clássico, e o movimento clássico ele é padrão. Então, todo mundo que está dentro da competição vai executar aquele movimento padrão, que é o movimento clássico. Nas sessões de treino, então, quando o aluno está treinando, claro, para chegar numa Olimpíada, ele treina no mínimo ali 4 anos, um ciclo olímpico. Então, quando ele está nas suas sessões de treino, ele vai estar, geralmente, mas não somente, fazendo movimentos mais especiais. O que são movimentos especiais? Dentro do treinamento, são movimentos de caminho menor. Eu gosto de falar que são movimentos um pouco menores de movimento, né? Ou seja, é um caminho literalmente menor. Dá um exemplo para vocês. No movimento que a gente vê nas Olimpíadas de snatch, o atleta tira a barra do chão e arremessa direto para cima da cabeça, recebendo geralmente em squat, que é bem agachado. Então a gente tem um movimento máximo. A barra só pode começar no chão e ela tem que chegar acima da cabeça e eu recebo em squat. O que seria um movimento especial disso? Seria um movimento de um caminho menor. Então, se a barra, em vez de sair do solo, ela saísse acima do joelho, na posição de hang, ela teria um caminho menor. Então, em vez de ela percorrer o meu corpo todo, ela iria percorrer só do meu joelho até acima da minha cabeça. Conseguiram compreender? Um outro detalhe é, por exemplo, se eu mudar a recepção. Posso continuar deixando a barra no solo, só que agora, em vez de eu receber em squat, que é bem agachado, eu recebo em power, que é semi-agachado. Então, eu não vou agachar demais. Então, o caminho do movimento também é menor. Esses 2 exemplos que eu dei são movimentos especiais, né? Ele, claro, vai fazer várias manipulações dentro disso no ciclo olímpico dele, né? Porque são 4 anos de treino. E essa terceira subdivisão seriam os movimentos auxiliares, que são movimentos ainda menores. Então, são movimentos de um caminho ainda menor. São movimentos também conhecidos por acessórios. Então, vamos ficar dentro desse mesmo exemplo do snatch. Então, tirar a barra do solo, trazer ela direto para cima da cabeça, recebendo bem agachado. O que seriam os movimentos auxiliares desse movimento de squat snatch? Poderia ser só o deadlift, que é um movimento bem mais curto. Poderia ser só as remadas, né, a transição do movimento. E poderia ser só os agachamentos com a barra acima da cabeça. Tranquilo? Então, quando eu junto esses 3 movimentos auxiliares, o snatch, para o snatch, né, no caso o deadlift, as remadas, que é o high pull, e o overhead squat, que é o agachamento com a barra acima da cabeça, eu acabo transformando em um movimento clássico. Então, a ideia é essa, o auxiliar se juntar e formar um especial, e o especial se formar, né, continuar e formar um clássico. Né? Então, auxiliar são caminhos menores, especiais são caminhos literalmente especiais, saídas especiais ou recepções especiais, e o clássico é o clássico, é o que a gente vê nas Olimpíadas. Tranquilo? E nem todo dia a gente treina clássico. E também o atleta olímpico não treina 4 anos só de treino clássico. Claro, ele faz supino reto, faz agachamento back, front, overhead, passadas, enfim. Aqui tem esse exemplo que eu dei para vocês, né? Então, se eu tenho lá as 3 subdivisões, o que seria um movimento clássico? O snatch, na íntegra. Squat snatch, no caso. Barra saindo do solo, nesse primeiro movimento. Ela passa ali pelo meu joelho, pelo meu quadril, eu faço uma remada alta e recebo em squat, que é bem agachado. Esses são os movimentos que a gente vê nas Olimpíadas. Se eu quiser modificar aquele movimento para alguma saída ou alguma recepção diferente, ele já vira um movimento especial. Nesse caso aqui, eu teria um hang power snatch. Eu estou fazendo uma saída alta, que é acima do joelho, e estou recebendo a barra na terceira figurinha também alto. Não estou recebendo agachado, que é uma recepção power. Então, esse aí seria o movimento mais curto, tanto na saída quanto na recepção. Captaram? Bem mais simples do que o primeiro, né? E o terceiro seria um movimento apenas auxiliar, que é um movimento bem mais segmentado, bem mais quebrado, que nesse caso aí seria apenas o overhead squat, que no caso é para melhorar as recepções do snatch. Vamos tentar pegar esse mesmo exemplo para o clean agora. Vamos lá, eu tenho um squat clean. Deixa eu trazer aqui uma figurinha para vocês. Tem aqui... Ó, esse último movimento aqui é o medicine ball clean, né? Que pode também ser feito com a barra. Então, se eu fosse fazer um clean na íntegra, seria tirar a barra do solo e receber ela bem agachado. Bicho, o que seria um movimento especial? Cara, sair com a barra acima do joelho ou receber power. Então, um hang power clean, um hang muscle clean, né? Mudou a saída, mudou a recepção, ou um dos dois, ou os dois, é movimento especial. Bicho, o que seria auxiliar? Agachamentos, porque você agacha para fazer o clean, no caso front ou back,
Deadlift tradicional, normal, pegada fechada. High pull, as remadas altas, que é um movimento de transição do clean, que é um movimento então auxiliar ao acessório, bem mais segmentado. E aqui eu trouxe outras variações, outras ideias de movimentos para vocês, de levantamento de peso. Aqui no caso quase todos feitos com a barra, né? Tem ali o primeiro feito com dumbbell e o último feito com a medicine ball. Então todos esses aí são movimentos de levantamento de peso. Alguns são auxiliares, outros são especiais e outros são clássicos. Por exemplo, ó, no meio a gente tem um grupamento chamado shoulder to overhead, que são os desenvolvimentos da barra acima da cabeça. O primeiro é o shoulder press, ele é um movimento mais auxiliar, ele é um movimento feito na força, não tem muita técnica, é botar a barra no ombro e desenvolver para cima, não tem muito segredo. O segundo movimento é o movimento de push press, agora eu utilizo o dip, né, que é o embalo, o impulso das minhas pernas para arremessar o implemento para cima da cabeça, aí no caso é o dumbbell. Então seria um movimento mais especial, um movimento um pouquinho maior. E o push jerk é um movimento clássico, é um movimento na íntegra, é um movimento maior, mais complexo, caminho maior. Eu tenho que fazer agora 2 dips, um para arremessar a barra para cima da cabeça e outro para receber essa barra, que no caso a atleta aí ela recebe semi-agachado. É um movimento olímpico também, tá galera? Push jerk, vocês vão ver isso nas aulas práticas, split jerk e push jerk. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Queria fechar essa aula deixando aqui os meus contatos para vocês. E-mail, Instagram, WhatsApp, canal do YouTube a gente tem também. Dê uma verificada lá. A gente bota muito vídeo legal lá de movimento, padrão de movimento, enfim. Temos as referências aqui. Se vocês precisarem de algum desses materiais, me manda um WhatsApp, me manda um e-mail, se identifica lá, falando qual parte do curso você está fazendo, qual material que você queria, que eu gero lá o PDF e disponibilizo para vocês sem problema nenhum, para que vocês possam continuar o estudo teórico, beleza? No mais é isso, estamos chegando ao final dessa aula prática do curso 3, lembrando que é uma complementação dos cursos 1 e 2, mas esse aqui é um curso específico e somente de levantamento de peso. Vocês vão ter aí umas 12 aulas agora pela frente de prática, né? Então vou mostrar para vocês o movimento de dumbbell e kettlebell nas próximas aulas, e depois clean, jerk e snatch, e tá muito sensacional esse conteúdo, galera, tá muito top, bem detalhado. É a prática na prática, vocês vão ver o que acontece lá de técnica e progressão dos movimentos. Beleza? Então, qualquer dúvida, estou disponível. Espero vocês na próxima aula, que é a nossa aula prática, tá? Até breve.